Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos que estão conosco. E vamos passar para a nossa segunda mesa. O tema é qual o impacto e importância da farmacovigilância destes medicamentos, que são os biológicos, no Brasil. Quero chamar, para fazer a apresentação deste tema, o Dr. Valderílio Feijó Azevedo. Obrigado, bom dia a todos. Bom, antes deixa eu me apresentar a vocês, porque provavelmente algumas pessoas aqui não me conhecem. Meu nome é Valderílio Feijó Azevedo, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, eu sou reumatologista de formação, sou mestre e doutor em medicina e tenho uma especialização na área de biotecnologia. Estou envolvido com a questão dos biológicos há muitos anos, há pelo menos 10 anos, e com a questão dos biosimilares há pouco mais de 4 anos. Eu tenho a honra de estar aqui hoje com vocês, porque o ano passado, no nosso Fórum Nacional de Biosimilares, que foi realizado em Curitiba, foi o primeiro fórum no Brasil sobre biosimilares, eu tive a honra de conhecer o Lucas, e também o Nadir, que esteve lá, os dois estiveram presentes, e depois a gente trocou algumas rápidas informações, e eles me falaram já, naquela época, desde outubro, um mês antes, eles estavam já organizando, estavam fazendo preparativos para esse fórum. E me convidaram, gentilmente me convidaram para vir aqui estar com vocês, me colocaram, inclusive, no conselho consultivo do boletim que vocês estão organizando. Para mim é uma grande honra. Primeiro porque o Brasil precisa de profissionalização, a profissionalização do usuário, inclusive. O que vocês estão criando é um precedente de um grande movimento nacional. Eu comecei a entender um pouquinho melhor, achei extraordinária a ideia de vocês realizarem um fórum, porque as reuniões, todos os fóruns que eu tenho participado, são fóruns onde estão envolvidas as empresas, estão envolvidos médicos, professores de universidades, a academia, mas a gente não encontra pacientes nesses fóruns. E hoje aqui é muito assim, extraordinário para mim saber que a maior parte das pessoas são leigas, né, do ponto de vista médico. Eu tenho aqui 3 médicos, eu não sei se tem mais do que 3 médicos aqui. Os médicos, acho que a Débora, a Daniela, o Cid, o Sabag, a Daniela, eu acho que sim. Então, eu vou tentar me policiar no Medicase, né? O Medicase, assim como eu não entendo o economês, eu acredito que tem algumas coisas do Medicase que vocês não devem entender. Então, por favor, quando eu falar alguma palavra estranha, a gente para e eu lhe reporto ela de novo. Meus conflitos de interesse. Logicamente, eu fui um pouquinho alimentado aqui, eu recebi assistência comercial e de pesquisa clínica, eu sou um pesquisador, temos um centro de estudo dentro da universidade, eu realizei palestras com suporte financeiro, para participar de conferências, de advisory boards já, e ensaios clínicos de todas essas indústrias que estão colocadas aí. E um outro conflito de interesse, eu fui fundador da Associação Paranaense dos Portadores de Doenças Reumáticas, e aí faço alguma consultoria técnica na Associação Nacional dos Portadores, está representada aqui muito bem por seus integrantes. Bom, o que eu vou falar é o que são os biosimilares, o que é farmacovigilância, o que é requerido no mundo inteiro, principalmente na agência europeia, no FDA, que é o órgão americano. Vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre o que é requerido no Japão. Vou falar um pouco sobre métodos de avaliar e coletar dados e as diferenças de risco entre os genéricos e os medicamentos biosimilares. E vou falar muito pouco aqui sobre produtos inovadores e a diferença também com produtos biosimilares. Vocês me desculpem, mas eu acho que, pelas conversas que eu escutei, que eu venho escutando desde ontem, que a gente precisa voltar à mesma tecla. Então, eu vou repetir algumas coisas e tentar falar, porque eu acho que o entendimento do que é um biológico é a base para a gente poder começar a discussão. Senão, nós vamos estar confundindo as coisas aqui. Então, vou voltar em algumas definições para vocês. Acho que aqui está aí. Bom, uma das coisas que me fez começar a falar também foi a minha participação ainda o ano passado no Congresso Internacional de Anticorpos, que foi realizado em Pequim, no qual eu tive a honra de falar sobre o uso dos anti-TNFs em doenças reumáticas. Os anti-TNFs são produtos biológicos e são bastante utilizados no Brasil,
aliás, foram incorporados nos protocolos de diretrizes e terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento de algumas doenças reumáticas, entre elas a artrite reumatoide, a artrite psoriásica e a espondilite anquilosante. Ok? A biotecnologia não é uma coisa nova para a gente, a biotecnologia já é muito antiga. Tá? A gente fala muito hoje, mas a biotecnologia ela começa 500 anos antes de Cristo. Na China já se usavam antibióticos que eram originários de soja fungada. E eles eram usados para tratamento de furúnculos. Isso tem registro na China, se usavam isso a partir da soja. Né? Em 1590, a gente tem um microscópio, daí começou a se reconhecer a partir do microscópio a presença de varicelas. O Edward Jenner, ele descobriu a vacina da varíola, casualmente trabalhando com vacas, né? Por isso que vem o nome de vacina, vem do nome vaca, vaccina, que é um nome latino, ok? Existe já nessa sequência, então, as primeiras proteínas e enzimas foram descobertas. Em 1920, começa a aplicação do hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento vinha de pessoas que morriam a partir de macerados da hipófise de cadáveres, eram utilizados no tratamento de crianças que não se desenvolviam. Tá? E o que é o marco dos biológicos, na verdade, é a técnica do DNA, ou de manipulação do DNA, que permitiu que se criassem, na verdade, os medicamentos biológicos. Ok? Essa técnica ela surgiu na década de 70, e em 1980 a gente tem as primeiras proteínas recombinantes, que a gente chama de biológicos, medicamentos biológicos. Antes disso, a gente não tinha. Tudo que a gente tratava de doença, diabetes, o caso do nanismo hipofisário, eram oriundos ou de proteínas que vinham de animais ou que vinham de cadáver. Então, com o advento da manipulação do DNA, é que se pôde, então, começar a construir medicações biológicas, que eu vou falar um pouquinho mais a respeito. E em 2000, o genoma humano foi totalmente mapeado, e hoje a gente já fala em farmacogenomia, farmacogenética, nós já estamos mapeando pessoas que têm respostas ou não a produtos biológicos. Já começamos a fazer esse tipo de mapeamento. Então, esse é um breve histórico. O que a gente vê também é o seguinte: os biológicos de fato funcionam, com a permissão dessa paciente. Eu tive a oportunidade, na audiência pública da saúde, que foi no Supremo Tribunal Federal em 2009, de falar um pouco sobre o uso dos anti-TNFs, porque provavelmente alguns de vocês devem saber que havia um processo muito grande de judicialização na saúde em pacientes que tinham artrite psoriásica, espondilite anquilosante, e que necessitavam de uso de agentes biológicos. Essas pessoas tinham que recorrer à justiça, porque esses produtos não haviam sido incorporados dentro do protocolo de diretriz terapêutica. E vendo esse montante enorme de ações judiciais no Brasil, o Supremo Tribunal de Justiça resolveu fazer um fórum de políticas públicas e aí se discutir para tentar criar uma jurisprudência, uma orientação, na verdade, a todos os juízes federais, para que eles pudessem decidir com mais clareza em relação a dar um parecer positivo ou negativo em pacientes que necessitassem dessas medicações. E qual não foi a nossa surpresa? Que o protocolo, depois de 6 anos de desatualização, ele foi rapidamente naquele ano, então, atualizado, e felizmente os anti-TNFs puderam entrar na lista dos medicamentos do SUS, dentro do tratamento de pacientes portadores de espondilite anquilosante e artrite psoriásica. Eu trouxe a foto dessa moça para mostrar o seguinte: ela usou todas as medicações ditas sintéticas que a gente pode ter para o tratamento de psoríase e artrite psoriásica. Ela só foi melhorar com um produto biológico, é um produto de marca, qual acho que não há interesse a gente colocar, mas depois de 20 semanas, essa menina, depois de ter feito tratamento com tudo que vocês imaginam, ciclosporina, citretina, etc., etc., só foi melhorar, então, com uma droga biológica, um biofármaco. Doutor, por que o senhor troca as minhas medicações a cada consulta? Não é minha culpa, eu estou tentando estar atualizado no seu tratamento. Isso aqui é para mostrar o seguinte: há uma avalanche de novas drogas. A indústria farmacêutica hoje, cerca de 40% da pesquisa da indústria é destinada hoje para produtos biológicos. E nós vamos ver cada vez mais produtos biológicos entrando no mercado, em detrimento de pesquisa com drogas sintéticas, que vão continuar, é óbvio, mas nós vamos ver cada vez mais novas drogas, novos biofármacos no mercado. Isso é para mostrar que na nossa área, artrite reumatoide, nós temos hoje 6 moléculas que são comercializadas no Brasil. E essas 6 moléculas, a gente está esperando que nos próximos 10 anos, pelo menos mais umas 5 sejam incorporadas,
e tal, com a possibilidade até de mais 7 moléculas novas, né, sendo incorporadas. Então, essa é uma piada só para mostrar que o médico também tem que se atualizar no tratamento, e é uma novidade para vocês, os biológicos e os biosimilares, mas também é uma novidade para a medicina. Né? Muitas áreas da medicina ainda não incorporaram os tratamentos biológicos. Tá? A gente vê isso hoje notoriamente na neurologia, na endocrinologia, na nefrologia, na hepatologia, na reumatologia, na oncologia, na gastroenterologia, mas algumas especialidades a gente não dispõe ainda de tratamentos biológicos. Essas, com certeza, são as que mais utilizam. A revista Time mostrou a primeira ovelha que foi clonada, né? A Dolly, que foi aquela ovelhinha que foi clonada, e aí abriu o precedente para a manipulação genética de animais, que é, na verdade, o que ocorre com produtos biológicos. Nós vamos fazer uma manipulação de produtos vivos, sejam células de fungos, de bactérias ou células de mamíferos. A gente faz uma manipulação no DNA e faz com que aquela célula fabrique a proteína que a gente está tentando reproduzir. E aquela proteína é a proteína chamada biológica, que é o produto que a gente vai utilizar. Então, eu faço uma bactéria, uma Escherichia coli, por exemplo, produzir um hormônio, a insulina. Então, eu modifico geneticamente, faço uma alteração no DNA, incorporo no DNA dessa bactéria o DNA responsável por produção de insulina, e essa bactéria passa a produzir insulina. Mas ela passa a produzir insulina e outros produtos juntos. Às vezes, ela modifica um pouco a molécula da insulina, e depois eu preciso fazer algumas alterações nessa molécula, seja de purificação e outras alterações que a gente vai falar rapidamente antes de entrar na farmacovigilância. Uma droga genérica, ou drogas sintéticas, na verdade, né, uma droga genérica seria a droga que tem bioequivalência com uma droga sintética. Essas drogas elas são obtidas a partir de métodos químicos. Então, como eu pego aqui sal, e eu pego sódio e água, e eu faço um soro. Então, eu tenho, rapidamente assim, a gente muda, faz uma manipulação química. Então, são produtos que eu compro lá no mercado, alguns insumos, e faço a manipulação. Eu posso, se uma vez eu sabendo essa fórmula, eu posso reproduzir. As farmácias de manipulação podem reproduzir drogas sintéticas, mas elas não podem reproduzir biológicos. Porque, para reproduzir um biológico, eu preciso ter uma célula viva, eu preciso ter uma célula que realmente faça aquela reação que eu preciso para que ela produza a proteína. Okay? Essa é uma diferença fundamental. Então, se eu mudar, por exemplo, aqui um radical qualquer na molécula da penicilina, eu tenho a ampicilina, que é uma outra droga sintética. Então, drogas sintéticas vão dando origem também a agregações e pequenas modificações a outras drogas sintéticas. Por exemplo, o captopril, com uma pequena modificação, se transforma lá no enalapril e etc. Nós vamos ter, que são tratamentos para hipertensão arterial. Ok? Mas isso, como já foi realmente bem colocado aqui, mostra que existe uma diferença também fundamental. Essas moléculas sintéticas, elas são muito pequenas. Elas podem ser absorvidas oralmente. As moléculas biológicas são muito grandes, é difícil que a gente possa absorver, porque elas são quebradas no estômago. O estômago hidrolisa e a gente não tem o efeito terapêutico. Então, as moléculas biológicas, elas são infundidas por via endovenosa, ou então elas são colocadas embaixo da pele, o que é mais comum. São drogas de uso subcutâneo ou então drogas de uso endovenoso. Essa é uma diferença para as drogas sintéticas, porque elas são muito grandes, as drogas biológicas, e elas são hidrolisadas no estômago e perdem essa característica. Então, um medicamento biológico é um medicamento que entra por uma via que eu não estou acostumado, porque a via da gente, de entrada de nutrientes, normalmente é pela boca. Então, eu estou colocando no seu organismo um produto por uma via que não é a que usualmente você utiliza para receber nutrientes ou medicações. E segundo, eu estou colocando uma molécula muito grande ali dentro do teu organismo, e ela vai criar uma reação de anticorpos contra ela, de alguma forma, porque é uma proteína estranha no teu organismo. Qualquer proteína estranha vai criar uma reação imunológica. Isso acontece com todos os biológicos. Uns mais, outros menos, e alguns a gente consegue entender muito bem e saber qual é o nível e qual é, na verdade, a gravidade, entre aspas, dessa reação imunológica. Então, essa é uma característica fundamental aqui. No tamanho, elas chegam a ser 500 vezes maiores que as drogas clássicas, as drogas biológicas, as moléculas biológicas. Elas também não podem ser completamente caracterizadas por métodos físico-químicos, porque elas são muito grandes. E veja, uma molécula tem uma dimensão, às vezes ela se enrola,
ela tem uma estrutura tridimensional. E isso é difícil de analisar. Mesmo os métodos hoje de análise físico-químicos, existe uma dificuldade de fazer uma análise completa, e quanto maior a molécula, mais difícil. Não é só dizer lá quantos aminoácidos tem aquela molécula, mas dizer também como ela está conformada. Porque se ela é assim, e na verdade eu reproduzir uma molécula, pelo contrário, ela não vai ter a mesma bioeficácia. Ela vai ser mais instável, ela pode ser uma molécula mais instável, ela pode ter propriedades de ação, na verdade, exigidas diferentes. Então, ela pode levar a uma imunogenicidade, que é essa formação de anticorpos, que podem neutralizar essa molécula, ela perder a eficácia dela, ou esses anticorpos podem, às vezes, não neutralizam a molécula, mas eles alteram a forma como ela é eliminada do organismo, pelo rim, ou então pelas fezes, ou pelo fígado, na verdade, por uma depuração. Elas têm uma atividade biológica muito alta, então essas moléculas, qualquer variação de temperatura, elas se desestabilizam. Se eu chacoalhar demais, tremer muito, ela pode perder a sua estrutura conformacional. Então, eu preciso ter um mecanismo. Elas não são uma coisa que vem num envelope muito fácil, assim, que você abre aquele envelope, ou põe na boca, ou dissolve aquilo ali e já põe. Ela tem que estar numa temperatura adequada. Então, muitas moléculas biológicas ficam lá entre 4 e 12 graus. Elas já vêm num aparelhinho pronto, muitas vezes pronto para utilização, ou você tem uma técnica toda para fazer essa diluição. Eu não posso simplesmente ir na Secretaria de Saúde, pegar essa medicação, botar embaixo do braço e ir para casa, sem estar condicionando ela num local adequado, dentro de um isopor, numa temperatura adequada, como recomendada. E a gente vê hoje que, por realmente falta de informação, muitos produtos biológicos são perdidos no mercado brasileiro. Um exemplo clássico que acontece hoje dentro da nossa Secretaria de Saúde no Estado do Paraná, que os pacientes não são completamente orientados, pegam a medicação, põem embaixo do braço e vão para casa, e depois de uma semana eles aparecem no hospital tentando ser infundidos com aquela medicação. Não vai funcionar, ela perdeu completamente a sua estabilidade, ela perdeu a sua eficácia. Então, nós também, em termos de políticas públicas, de organização, a gente precisa educar realmente, que eu acho que é uma das coisas a que se propõe o fórum, para fazer educação para que as pessoas entendam essas diferenças e elas comecem também a observar essas necessidades. Olha aqui, isso é uma diferença, a Débora mostrou muito bem, mas eu queria chamar a atenção. Você imagina aqui uma molécula de aspirina com 21 átomos, a gente compara uma bicicleta. Uma grande molécula, que é o do hormônio do crescimento, com 3.000 átomos, vou comparar um carro. Mas um anticorpo monoclonal, uma proteína bastante tridimensional, com mais de 25.000 átomos, às vezes eu comparo um jato, uma aeronave de última geração. Não só pelo tamanho, mas também por toda a necessidade tecnológica que envolve a produção dessa molécula, ok? Elas diferem, então, no tamanho, a estrutura delas, que é conformacional, elas têm uma instabilidade, são menos estáveis, essas moléculas, elas rapidamente perdem a sua capacidade, eu falei aqui com temperatura, vibração, pressão, e elas sofrem, antes de serem produzidas, elas sofrem vários processos que não vem ao caso eu citar aqui, mas que modificam essa molécula. Às vezes põe uma glicose nessa molécula, às vezes põe outras enzimas juntos, que daí ela vai ganhando, ela fica uma molécula cheia de outras moléculas agregadas, e aí ela vai ganhando a sua função. Ok? Então vejam aqui, drogas de manufaturas químicas, elas são feitas por adição e mistura de moléculas químicas conhecidas. E são reagentes também, usando uma série de reações químicas que elas são controladas e são previsíveis. Um bioquímico pode perfeitamente, num laboratório, produzir uma molécula química, certo? E fazer a reprodução disso. Isso, então, é química orgânica. Já as proteínas terapêuticas, elas são feitas por colheita de substâncias produzidas e secretadas por células vivas, que foram construídas para aquilo ali. Essa é a diferença. Ela é produzida por uma célula viva. Pode ser um fungo, uma bactéria ou uma célula de mamífero. Por exemplo, algumas células são produzidas por ovário de rato. A célula viva do ovário de rato é que produz aquilo ali. Ou por algumas bactérias, ou por fungos. Mas tem que ser uma célula viva. Hoje já temos biológicos produzidos a partir de células de insetos, que é uma coisa que não existia. Algumas células de insetos são modificadas para que se produzam biológicos. Tá? Isso, então, é engenharia genética. Essa é a diferença fundamental. Os custos envolvidos para produzir biológicos são diferentes dos custos envolvidos para produzir moléculas sintéticas. Essa é uma diferença que vai impactar no preço dessas moléculas, elas são muito mais caras.
não é toda a população que consegue pagar o seu tratamento. E aí a necessidade de envolver um outro agente no processo, que é o próprio governo. E no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo inteiro as pessoas não têm condições de pagar tratamentos biológicos. O governo da Inglaterra criou regras para colocar essas drogas e comercializar no mercado. Eles pagam para o cidadão. Alguns governos europeus, como Bélgica, França, Itália, no Japão a mesma coisa, na Alemanha a mesma coisa. Então existem regras muito claras. Por isso, porque não são produtos que você vai ali no Zé da esquina, desculpa o termo, compra, leva para casa com um precinho barato. Existe todo um aparato que tem que ser criado para que essa droga chegue desde a ponta, a sua produção, até a pessoa que vai consumir. E isso é bastante complexo nesse aspecto. E qual é a dificuldade que a gente tem para copiar biológicos, né? Imagina aqui o Filipão e aqui o Gene Hackman. Eles parecem realmente, né? Bastante parecidos. Mas eles não são iguais. Principalmente no temperamento. Eu não conheço o Gene Hackman, mas o Filipão com certeza tem um temperamento. Eles são similares, mas eles não são iguais. Essa é a diferença. Por isso o nome biosimilares, porque eles são parecidos. Eles não são iguais, os medicamentos biológicos. Quando eu faço a cópia de um outro medicamento biológico, eles são muito parecidos, mas eles não são iguais. Eles, inclusive, podem ser diferentes na eficácia deles e no número de efeitos colaterais adversos. Eles podem ser diferentes. Às vezes, eles podem ser melhores. É um outro detalhe. Um medicamento biosimilar, às vezes, pode ser melhor do que a molécula inovadora. Quem vai dizer isso vão ser os testes que a gente vai aplicar nesses medicamentos, ok? Bom, isso aqui eu comentei, a gente muda o DNA da bactéria que a gente quer produzir, né? Depois faz a multiplicação, que foi bastante citado aqui, em fermentadores, aqueles bioexpansores são fermentadores, ok? Depois essas moléculas são purificadas, etc. Mas o primeiro passo é a confirmação de uma célula hospedeira apropriada. Então, entenda o seguinte, isso é um segredo industrial. Quando a indústria farmacêutica descobre uma célula, ela não revela para o mercado. Por mais que ela registre o nome do produto, aquele passozinho não está lá é um segredo industrial. É propriedade intelectual, lógico, mas é um segredo industrial. Por mais que quebre a patente, normalmente você não vai conseguir chegar a um outro laboratório numa célula igualzinha, modificada geneticamente, como daquele laboratório. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Eu tenho que ter uma célula hospedeira. E estabelecer um banco dessas células. Esses bancos, então, eles são criados, eles são levados, por exemplo, para outros locais. Às vezes, a produção de uma molécula dessa tem várias plantas no mundo. Plantas são as fábricas onde elas são fabricadas. É o caso do etanercept, que é uma dessas moléculas que tem uma fábrica lá dentro da Irlanda e tem outra nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Depois, essa proteína, então, ela é produzida a partir daquela célula que eu modifiquei. Então, tem uma produção proteica, que é isso que foi comentado aqui, esses bioexpansores, são fábricas enormes. Uma planta dessa custa em torno de 1 bilhão a 1,5 bilhão de reais. São plantas caríssimas, quer dizer, às vezes eu tive a oportunidade de visitar algumas dessas plantas, são coisas estupendas, né? Os nossos técnicos da Anvisa vão visitar muitas dessas plantas para dar aquele laboratório as boas práticas de manufatura. Eles viajam para fazer isso é uma necessidade realmente de conhecer. Depois, essa proteína que foi produzida, ela precisa ser purificada, porque às vezes ela vem com partículas de vírus que estavam naquela bactéria que produziu. Às vezes são impurezas que precisam ser purificadas, tiradas daquela molécula para que ela fique com a sua propriedade intacta, a sua propriedade biológica. Então, esse processo de purificação é um outro processo enorme, que também está lá dentro daquela planta e que envolve também vários outras máquinas, outros aparelhos para isso. Então, essa purificação, que foi mostrada também aqui, é um outro processo. Depois dessa purificação, essa molécula é analisada para saber se sobrou alguma coisa nela. Existe a formulação, então ela tem que ser formulada. Muitas vezes as fases de mudança, de diferença, estão na formulação. Se eu ponho algumas resinas que são agregadas a moléculas, elas mudam um pouquinho a sua... Às vezes não mudam a ação delas, mas é o caso do que a Débora falou aqui, de uma proteína que mudou-se a formulação e aí ela começou a reagir depois com a parede de plástico, que é o que aconteceu com a eritropoetina, isso.
e essa reação na parede de plástico mudou a característica imunológica, imunogênica dessa molécula e começou a aparecer alguns efeitos colaterais nas pessoas que usavam essas eritropoetinas. Então, que eram utilizadas para tratar anemia e, de repente, aquelas pessoas estavam tendo mais anemia. Mais ou menos grosseiramente foi o que aconteceu. E aí se descobriu que foi por uma alteração na formulação. E por último, elas são estocadas e esse manuseio delas tem que ter algumas características. Tá? Então, é bem difícil que alguém possa ir a uma farmácia e comprar um medicamento biológico. Então, isso tem que ser numa grande farmácia central, de preferência, isso deve ser enviado para hospitais, alguns hospitais de referência que vão distribuir essas medicações, ou então alguns centros de referência, ou centros que, por exemplo, pode ser uma organização grande de pacientes, até poderia ser. Mas, de fato, você não pode adquirir isso facilmente numa farmácia comum. Tá? Bom, equivalência química não significa em bioequivalência. Para nós, por exemplo, reproduzir uma molécula que é igualzinha a outras, não significa que ela vai ter o mesmo efeito biológico. Então, por mais que eu consiga reproduzir uma molécula igual, eu falei para vocês, a conformação delas, algumas características podem ser diferentes, então isso pode não dar a mesma bioequivalência. Bioequivalência é uma exigência para que esses produtos possam ser registrados nos mercados mundiais, tá? E aqui no Brasil também. A bioequivalência também não necessariamente implica uma equivalência terapêutica. Às vezes elas são equivalentes, mas elas não têm a mesma eficácia. Por mais que elas sejam bioequivalentes, elas não têm a mesma eficácia. É um pouco complicado a gente pensar nisso, mas é um fato, é uma realidade, isso acontece. Então, algumas questões que eu vejo que são conceituais para nós aqui. Primeiro, a questão da manufatura, a gente tem que entender que são diferentes. Essas variabilidades, às vezes, para uma mesma molécula produzida por um mesmo laboratório. Imagine, por exemplo, o laboratório Roche, que produz hoje o rituximab, que é usado no tratamento do linfoma e na artrite reumatoide. Existe variação de um lote para o outro, às vezes, são pequenas variações, mas elas podem estar numa faixa de aceitabilidade. Então, mesmo para a mesma molécula produzida por mesmo laboratório, a gente tem variações, pequenas variações biológicas de uma molécula para outra, mas elas estão dentro de uma faixa aceitável. É a chamada variação de lote para lote. Vocês imaginam para alguma molécula que se propõe a ser cópia. Okay? O nome também, os nomes que a gente utiliza para essas substâncias hoje são nomes de não proprietários internacionais, International Non-Proprietary Name. Esses nomes, eles são muito bem aplicados para moléculas sintéticas. Porque eu digo assim, é o captopril, e se tiver equivalência química, vai ser o captopril genérico. Ou vai ser um captopril de marca, no qual o outro fabricante vai lá e dá um nome simbólico. Mas e um biológico? Quando uma droga é comercializada, uma droga biológica é comercializada, a gente sabe a pontinha do iceberg sobre essa droga. É só ao longo dos anos que a gente vai começando a entender melhor. Hoje, por exemplo, os anti-TNFs, depois de 10 anos no mercado, a gente consegue entender um pouquinho melhor os anti-TNF. A gente viu que muita coisa aconteceu com o paciente que não foram descritas nos estudos clínicos originais quando essa droga foi lançada. Foi só com o passar do tempo que a gente foi descobrindo como que era a interação daquela molécula com as pessoas que tinham aquelas doenças específicas. Ok? Então, o que é farmacovigilância em relação a isso? Agora, sim, a farmacovigilância é um processo no qual a gente verifica e monitoriza efeitos adversos depois que um produto é comercializado. Isso depende, primeiro, de uma detecção, então alguém tem que detectar que aquilo está acontecendo, nós tem que ter uma política, um processo, o qual torne claro que fique fácil você documentar isso. Né? Muitos efeitos adversos de drogas que já foram comercializados não são documentados, vocês imaginem. Todos os casos que a gente tem, eu vou mostrar alguns casos de vocês, de efeitos adversos que aconteceram depois da comercialização do medicamento biológico. Todos os casos devem ser, teoricamente, deveriam ser obrigatoriamente comunicados. Todos os efeitos adversos que não estão contidos na bula daquela medicação. Eles têm que ser comunicados. Tá? E só depende, para fazer isso, tem que ter uma política para isso, para que as pessoas sejam obrigadas, na verdade, a documentar. Se deixar na mão do bel prazer de quem está vendo, pode ser que isso não aconteça. Tá? Ou se vai comunicar só aqueles casos que o médico julga que, na verdade, são casos diferentes, porque ele tem um interesse na publicação daquele caso na literatura, também talvez não seja a situação ideal. Depois de detectada essa alteração, aí sim existe um processo no qual essa alteração ela vai ser avaliada. Eu preciso saber se aquilo realmente está relacionado àquela molécula ou é um efeito adverso
de uma alteração da própria doença, ou é uma doença superajuntada, aquela que está iniciando, ou se é alguma variação que não tem nada a ver com a doença e nem com o tratamento. Então, essa avaliação precisa ser feita. Depois, a gente tem que entender por que aconteceu. Eu vou mostrar aqui o caso, então, dessas anemias, como é que foi feito, como é que aconteceu isso no mundo. E, por último, a gente faz a prevenção desses efeitos. Então, todo o sistema de farmacovigilância, ele tem que ter esses 4 pilares. Primeiro, detectar a alteração. Segundo, avaliar se isso tem relação com a medicação ou não. Entender por que ela ocorreu. E, por último, criar medidas que podem ser de políticas, etc., relacionadas à saúde, para prevenir esses efeitos com a medicação. 5 minutos. Bom, mas eu queria mostrar o seguinte, eu acho que o problema aqui é tão relevante, o que eu vou falar para vocês, talvez seja a parte mais importante, viu, Nadir? Porque isso aqui, olha, 5% de todas as admissões hospitalares são por causa de efeitos adversos de drogas. Isso aqui é um dado da comunidade europeia. No Brasil a gente não tem, talvez seja maior do que isso, tá certo? Segundo, 28% de todas as visitas de emergência. Imagina, todo mundo que procura um pronto-socorro, 30% é por algum efeito colateral de alguma medicação. Então, isso é bem sério no nosso país. Segundo, 5% de mortes hospitalares são por efeitos adversos ou interação daquela medicação com a doença de base. Então, isso é um dado que faz com que a gente cada vez mais tenha atenção e comece a se preocupar com isso. Muitos dos problemas importantes, então, em farmacovigilância, eles têm sido identificados através de relatos espontâneos de reações adversas. Então, o médico espontaneamente relata isso, né? sem um mecanismo obrigatório. E seguinte, os planejamentos de farmacovigilância, eles devem ser melhorados só se eles forem baseados na especificidade do problema do produto, naquela especificidade, que já foi identificada em dado de pré e pós-autorização, e em princípios farmacológicos. Então, eu tenho que realmente conhecer bem aquela molécula, etc., o que já foi descrito sobre ela. No momento da autorização, a informação na segurança de um produto é relativamente limitada. A gente viu aqui que a maior parte, inclusive, dos efeitos são depois descritos depois que o produto é comercializado. Por quê? Porque existe pequeno número de sujeitos em ensaios clínicos, vocês vão ver 500, 300, 500, 600 pacientes, e aquelas pessoas que vão para os ensaios clínicos, elas têm uma característica muito específica, não pode ser muito velho, não pode ser muito novo, não pode ser diabético, não pode ser hipertenso, e quando você vai para a prática real, você tem de tudo. Às vezes a pessoa tem 2, 3 doenças concomitantes, é hipertenso, é diabético, e vai usar aquela medicação. E isso não está descrito no ensaio clínico. Então, e daí a necessidade de farmacovigilância. A população também de ensaio clínico é restrita à idade, sexo, etnia e comorbidades. Existe restrição de comedicações, o paciente, você vai usar biológico, mas não pode estar usando ciclosporina, não pode estar usando metotrexate, senão você não entra nesse estudo. Daí a gente não sabe como é a interação daquela molécula com essa. E o fabricante não vai dizer, porque ele não tem esse dado também. Ele só pode ser construído a partir da prática real, depois que a molécula é comercializada. As condições de uso são restritas, existe pouco tempo de exposição nos ensaios clínicos e ao produto e pouco tempo de segmento. Okay? E também existem problemas estatísticos que são associados a múltiplos prognósticos em relação aos ensaios que são melhores vistos em registros de uso daquelas medicações. Nós, na Sociedade Brasileira, temos um registro de produtos biológicos, de biológicos. Nós temos um registro, todos os pacientes que estão usando, os serviços, eles vão comunicando a um registro que ele é endossado e coordenado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, que é uma orientação para que todas as sociedades também criem os seus registros. O que falta agora é a gente fazer a ponte desse registro com o Ministério da Saúde. Eles não são, na verdade, são registros criados, não são obrigatórios, são por adesão, e daí são limitados também, porque nem todo mundo quer ficar preenchendo papel para poder participar desse registro. Então, quando a gente vai ver uma coisa muito bonita, essa molécula vai tratar a minha doença e tal, a coisa pode se voltar contra a gente e a gente ter sérios problemas. Vou citar um problema aqui. Veja um caso de um paciente com uma tuberculose muscular. Uma tuberculose raríssima, são 40 casos no mundo. Não está na bula da medicação, está na bula que pode ter tuberculose. Mas não diz que uma tuberculose muscular poderia acontecer. É um caso raro, a gente precisa estudar qual que é a característica desse paciente para ele ter tido essa tuberculose. Será que isso pode acontecer em outras pessoas? Então eu tenho que juntar as pedrinhas do quebra-cabeça e chegar até lá, para poder, inclusive, depois dessa alteração aqui, começar a constar em bula. Olha, pacientes que estejam usando essa medicação e que tenham essa idade ou que tenham isso, podem ter uma tuberculose rara, tuberculose muscular.
Isso é depois do registro do produto. E as bulas podem ser modificadas e devem ser modificadas ao longo do tempo, as bulas de medicações. A bula do methotrexate antes para artrite reumatoide era desse tamanho, era um pergaminho. O sujeito, quando lia aquela bula, não queria saber de tratar mais com aquele remédio. Aí depois o laboratório diminuiu o tamanho da bula e deixou só os efeitos específicos. Por quê? Porque ela foi criada para tratar tumores e as doses eram muito altas. E a bula não foi modificada. E na artrite reumatoide a dose é baixa. E os efeitos são diferentes. É a mesma molécula, mas os efeitos são diferentes. Então a bula foi modificada para a artrite reumatoide. Ok? Outro caso aqui, uma toxoplasmose aguda, mostrando que às vezes o paciente faz a infecção e pode melhorar. Nós tivemos o caso de H1N1, todo mundo dizia, não pode, quem tem não foi vacinado ou que fez um H1N1 tem que suspender o uso da molécula. Isso não é uma verdade, só na vida real para a gente descobrir. E finalizando aqui os últimos slides, eu queria mostrar o seguinte, que quando um produto biológico é lançado, é importante que a gente saiba que ele tem um tempo porque o laboratório investe muito. A gente fala de payback, para ele poder captar todos os investimentos. E o investimento é muito grande, gente. Se vocês colocarem assim, em relação a 1000 drogas, 1000 novos biológicos no mercado, 2 ou 3, no máximo 4, vão vingar no mercado. E um vai virar um blockbuster, quer dizer, a venda vai compensar todo o investimento do laboratório. Então, isso demora também, não é rápido que isso acontece. É muito investimento, quer dizer, a indústria farmacêutica realmente ela investe muito em produto, em desenvolvimento de produto, mais do que a indústria automobilística, mais do que a indústria de equipamentos eletroeletrônicos, certo? E aí, esse é um dado, então, em torno de 8 anos a 9 anos, e depois essa molécula cai, por quê? Porque cai a patente e começa a produção dos seus biosimilares. E aí, isso acaba abocanhando a fatia do mercado. Essas moléculas biosimilares, como você não precisa de muita pesquisa e desenvolvimento para produzir inicialmente a molécula, você economiza disso, e aí o preço pode ser muito menor, em torno de 20% a 30% no mercado. Ok? Então, voltando, por último, o manejo ele depende de detecção, avaliação, minimização do risco e a comunicação, que as pessoas têm que saber, tudo isso junto é um único processo. O manejo de risco é um processo contínuo através da vida do produto, atividades do manejo de risco elas podem ser modificadas por técnicos científicos, por desenvolvimentos na legislação, certo? Por informação disponível e por riscos percebidos e seus impactos à saúde. Arthur, foi biosimilar original, estou perdido. Um paciente com uma tuberculose emagrecido usando um etanercept, sei lá, biosimilar. Como é que ele vai saber se ele não souber que aquilo é um biosimilar? Ele foi comercializado no mercado como uma molécula igual. Isso aí é um biosimilar ou não? Então, é um interesse para a gente. Por conta disso, na América Latina inteira, nós temos diferentes regulações no mercado. O Brasil é o que tem a legislação mais avançada, pasmem vocês. A nossa legislação regulamentória da Anvisa é a mais avançada da América Latina, com certeza. Eu creio que também lá dentro existe uma preocupação muito grande em relação a isso. Logicamente, nós vamos melhorar muitas coisas, isso vai depender da nossa mobilização. A partir do nosso envolvimento com as consultas públicas ou com mecanismos de pressão, em relação quanto mais pessoas souberem sobre o assunto, melhor, né, para que a gente possa discutir com propriedade. Isso aqui foi um artigo que eu escrevi agora para a Sociedade Argentina, que também é um problema muito sério. A ANMAT, que é a agência regulamentadora argentina, ela registra os produtos e aceita a comercialização de produtos biológicos a partir de uma via de genéricos, que é uma coisa que não acontece no Brasil. Nós temos uma legislação específica para produtos biológicos. E os nossos médicos não sabem sobre biosimilares, não sabem o que são biosimilares. Entende? É uma pesquisa que a gente fez na sociedade brasileira mostrando o seguinte, que mais ou menos 34% dos médicos acreditam que o biosimilar é um biológico que demonstra bioequivalência e possui já todos os ensaios clínicos daquela molécula. Mais ou menos quando a gente perguntou qual é o problema em relação aos biológicos, vocês vejam que, falando em imunogenicidade, só 11% dos médicos acreditam que imunogenicidade, que é a propriedade que a molécula tem de ativar anticorpos no organismo, é um problema sério. Em relação a isso, só 3% acreditam que o nome do biosimilar é um problema também, igual ao do biológico inovador. Tá? São vários detalhezinhos que a gente vê nitidamente que realmente é falta de conhecimento. Muita gente falou em relação ao preço, que receitaria porque o preço é menor, sem se preocupar com outras características. Tá? E a dose também é menor. Vejam, pasmem, falaram de dose menor, não existe isso. Isso são médicos, a gente fez com médicos. Não fizemos com leigos, médicos de uma especialidade que receitam produtos biológicos.
Então, para encerrar, eu não vou entrar no detalhe aqui, acho que o meu tempo foi... Só queria lembrar assim, o que eu deixo para vocês, que eu acho que a gente tem que se preocupar aqui no fórum. Primeiro, como a farmacovigilância vai ser formalizada para facilitar a prática clínica? O que a gente deve fazer para que essas medidas sejam realmente implementadas dentro da sociedade e, principalmente, que elas sejam usadas realmente de fato, não virem só uma lei, mas que elas sejam utilizadas na prática, né? Como a nomenclatura de biosimilares vai impactar essa farmacovigilância no mundo real? Provavelmente a gente vai ter que criar um registro só para produtos biosimilares, diferentes dos registros dos produtos biológicos. Não pode ser igual. Porque tem que ter um sistema realmente de farmacovigilância que é contínuo. O que esse desvio no risco-benefício da avaliação de pré-marketing para pós-marketing significa para os biosimilares? Uma coisa que a gente tem que começar a pensar em relação a isso, né? E quais são os argumentos e técnicas empregadas pelas companhias farmacêuticas, sejam de produtos inovadores ou pequenas companhias de biotecnologia que produzem biosimilares, para avançar ou desacreditar os biosimilares? O que eles usam? Primeiro, usam um lobby no sistema público. Como? No nível governamental, incluindo o litígio de patentes. Vamos lá discutir essa questão no litígio. Em assuntos regulatórios, incluindo petições de cidadãos, né? A indústria pode realmente ter um viés em cima disso. Quer dizer, a gente precisa entender bem, para a gente também não virar massa de manobra em relação a essas questões, ok? Segundo, as sociedades profissionais, elas têm interesses, lógico que existe. Eu tenho conflito de interesse? Lógico que tem, mas eu tenho que deixar claro o meu conflito de interesse. Não significa que eu não vou falar, na verdade, me embasar para falar em ciência para vocês. Eu não vim aqui para fazer propaganda de biosimilar ou de biológico. Eu vim para trazer o assunto. As organizações de pacientes têm conflito de interesse? Algumas têm. Talvez a grande maioria, mas é normal a gente ter conflito de interesse. Tá? Os advisory boards, os clínicos lobistas, as instigações, principalmente ligadas a efeitos adversos, mas também as publicações que são patrocinadas por inovadores e por pequenas biotecnologias, companhias biotecnológicas, a partir de pessoas que são experts, também podem influenciar, desacreditar um determinado produto. Os simpósios de congressos, nos quais os líderes vão apresentar esses seus produtos. No processo de produção, o que eu destaco aqui, por último, é essa melhora nas técnicas analíticas, que essas técnicas estão se modificando para a gente poder comparar as moléculas. Infelizmente, a gente ainda não tem técnicas, digamos assim, extremamente adequadas. A gente está evoluindo nessas técnicas para poder comparar as moléculas. Eu fico aberto para discussão e gostaria mais uma vez de agradecer, então, o convite para eu poder falar rapidamente aqui sobre o assunto para o pessoal da comissão organizadora.